Cidade. O Salmo 48 abre dizendo que grande é o Senhor, digno de ser louvado na cidade do nosso Deus. Mas que história é essa? Desde quando Deus tem uma cidade? Ele não é o Senhor de toda a terra? O que faz a cidade aqui? Existe realmente uma cidade mais santa que outras? Olhando bem para a Bíblia, a cidade, na verdade, é uma confusão, o lugar onde toda a rebelião, desde Gênesis 4, acontece. Mas, surpreendentemente, Jerusalém, que é uma cidade originalmente do povo jebuseu, vai ser o centro da atuação da redenção de Deus na história. E hoje, quando a gente pensa na importância e no valor da cidade, a gente vê Deus transformar a cidade em função da palavra da verdade. Queridos amigos, família IBNU, nós vamos agora partir para mais um tempo de celebração. Será com certeza muito especial para a sua vida, para a vida da sua família e daquele também que você vai convidar para estar junto com a gente nesse mesmo tempo aqui de união, de comunhão, que seja realmente muito especial para ele ouvir a palavra de Deus sobre o amor, sobre a paz, que passa do nosso entendimento e que realmente seja especial para a vida dele também. Juntos vamos celebrar o nome de Jesus. Deus abençoe você e uma boa celebração para cada um de nós. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו. O Senhor nosso é poderoso.
Estamos muito felizes aqui hoje quando nós temos os nossos queridos aqui, o Fred e a Bel, que estão apresentando perante o Senhor a pequena Maitê. E aqui estamos com a família toda reunida e conforme o ensino do Novo Testamento, conforme aconteceu com o próprio Jesus, de acordo com Lucas capítulo 2, verso 22, quando a Bíblia nos fala que ele foi apresentado no templo para que ali as bênçãos do Senhor se desdobrassem sobre a sua vida. Da mesma maneira, nós não batizamos uma criança, mas nós não deixamos de inseri-la na comunidade da fé. E por isso, agora nós vamos fazer aquilo que temos no Novo Testamento e nós convidamos todos vocês, toda a IBNU, para participar nesse momento especial de apresentação da Maitê perante o Senhor. Então vamos orar agora apresentando a pequena Maitê. Deus bondoso, Pai amado, em nome de Jesus, nós te agradecemos pela pequena Maitê e agora, Senhor, colocamos ela na Tua presença. Nós invocamos a Tua bênção sobre a vida dela, sobre a sua vida física, vida material, vida emocional, vida espiritual. Invocamos a Tua bênção também sobre o Fred e a Bel. Ó Deus, que a Tua sabedoria, que a Tua bênção esteja sobre eles para que ela seja, ó Deus, ensinada no caminho do Senhor e que a Tua graça se desdobre sobre eles e sobre toda a família. Te louvamos, te agradecemos, te bendizemos e apresentamos diante de Ti a pequena Maitê, em nome de Jesus. Amém. Amém. Palmas para Maitê. E agora nós vamos convidar a Isabel, que está aqui conosco e atua na nossa conexão e representa hoje aqui a nossa Turma das Nações, e temos um certificado aqui da IBNU para a Maitê Silva Mulon, nesse dia tão especial em que ela aqui tem um passo de integração na nossa comunidade. Obrigado, Turma das Nações, obrigado, Lívia, Isabel, que Deus abençoe a pequena Maitê. Mais uma vez, palmas para Maitê. Deus abençoe a todos, muito obrigado. Felicidades aqui, que Deus abençoe. Continue em sintonia com a IBNU. Na vida, pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz. Há momentos que na vida pensamos em olhar atrás. É preciso pedir ajuda para poder continuar. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. E clamamos o nome de Jesus. Ele nos ajuda a carregar a cruz.
Estamos aí no mês de adoração na IBNU. Então, o que é adoração? É o momento de reconhecer o nosso Deus, quem Ele é e quem nós somos. Nesse momento vamos orar. Tem muita gente que passou por momentos difíceis, tem muita gente que está em situações complicadas, mas mesmo assim, nesse momento, a gente lembra quem é Deus, quem sustenta a cada um de nós. Vamos orar a esse Deus, vamos adorar esse Deus através desse momento também. Vamos orar juntos. Senhor, nós te louvamos e nós te agradecemos nesse momento, apesar de muitas dificuldades, apesar de momentos de dor, momentos de sofrimento, nesse momento nós queremos enxergar, Senhor, a Tua mão agindo sobre a nossa vida, cuidando de cada um de nós, nos sustentando, Senhor Deus. E por isso nós rendemos graças ao Senhor nesse momento. Senhor Deus, nós colocamos também a vida das pessoas nas Tuas mãos, os pedidos de oração, que são tantos, Senhor Deus, que o Senhor abençoe, que o Senhor cuide de cada um nos mínimos detalhes, como o Senhor é um Deus cuidadoso, amoroso, Senhor Deus, aquele que acolhe, aquele que sustenta, Senhor Deus. Nós colocamos diante do Senhor todos esses pedidos e nós também, Senhor Deus, colocamos os projetos, Senhor Deus, tanta gente passando por momentos de dificuldade, de solidão, Senhor, e as pessoas que têm se disposto a ajudar, Senhor Deus, cuida dessas pessoas também, Senhor Deus, das missões, de cada projeto, Senhor Deus, que a IBNU apoia, que o Senhor derrame, Senhor Deus, muita graça e muita bênção sobre eles, que a gente continue juntos podendo caminhar nessa jornada, Senhor, ajudando as pessoas, abençoando as pessoas. Senhor Deus, nós colocamos todos esses pedidos e toda a gratidão diante do Senhor e oramos nesse momento, em nome de Jesus. Amém. Jerusalema, na yakalami, no yusolana, no yutolami, ni nondolose, zu
O Ministério de Adolescentes da IBNU está precisando de você. Então, se você quer nos ajudar no Ministério de Adolescentes, que acontece todo domingo às 11h30 da manhã, dando estudo, participando junto com os adolescentes, se envolvendo com ele, entre em contato comigo para eu poder explicar para você e te integrar junto aos adolescentes. Então não se esqueça, se você é membro da IBNU e quer participar do Ministério de Adolescentes, entre em contato com a gente. E se você é jovem e quer participar também do Ministério Integre, que é o Ministério de Jovens da IBNU, seja com a parte dos nossos vídeos, das lives, daquilo que nós estamos fazendo e principalmente dos geeks, também entre em contato comigo para a gente poder conversar e você se integrar conosco. Agradecer é reconhecer. Reconhecer que aquela pessoa fez algo de bom para você. E como é possível nós não sermos gratos ao nosso Deus, que é tão cheio de amor, de graça, de misericórdia, de perdão. Isso além de todas as bênçãos e de todo o cuidado que Ele tem com a gente. Essa semana, vamos exercitar esse nosso olhar de gratidão e que nós possamos reconhecer todo o cuidado que Deus tem conosco em todos os detalhes das nossas vidas. Oi pessoal, tudo bom? Bom, como vocês sabem, a IBNU tem vários projetos importantes, relevantes. Deus tem abençoado os nossos projetos, tem direcionado. E quando a gente fala em projeto, nós estamos falando em vidas. Estamos alcançando vidas, projetos missionários, obras sociais, pessoas em situação difícil, vulneráveis, projeto Aqui. Então você que tem contribuído, que tem orado, que tem participado, que tem se envolvido, continue, porque a sua fidelidade, o seu envolvimento é importante para a gente dar continuidade nesses projetos. Você que ainda não participa, faz um contato com a nossa conexão, se informa sobre os projetos e se envolva também. Deus te colocou na IBNU, então faça parte. É um privilégio a gente fazer parte daquilo que Deus está fazendo, não só em São Paulo, no Brasil, no mundo, através da IBNU. Olha que coisa grande, olha que privilégio nosso. Então, vamos orar para que Deus continue abençoando tudo que Ele mesmo tem colocado nas mãos da IBNU. Vamos orar? Deus soberano, Tu é toda a terra. Nós te agradecemos porque o Senhor nos usa apesar de nós. Privilégio nosso, porque sem o Senhor nós nada podemos fazer. Te entregamos, Deus, cada vida, cada um que tem se envolvido, cada família, cada um que está chegando, que também quer se envolver. Abençoa, supre as suas necessidades. E Deus, abençoa cada oferta. Dá a direção. Fala, Deus, orienta a liderança da IBNU. Nos usa como mordomos, Deus. Nos ajuda, Senhor, a aproveitar este privilégio de Te servir. Abençoa cada vida que tem sido atingida, cada missionário, enfim, cada um que está necessitado nessa pandemia, quando está tudo tão difícil. Então, Deus, em nome de Jesus, entregamos tudo nas Tuas mãos, que é o melhor lugar para estar. Jesus, toma o Teu lugar, assume a cabeça da IBNU. Continua nos direcionando para a glória do Teu nome. Oramos, Deus, agradecidos em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Fiquem com Deus. Hoje, quando eu acordei, eu chorei. Não consegui usar palavras. Minha oração tinha um silêncio na voz, mas havia um grito em minha alma. Ajoelhado ali eu fiquei e não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar
foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Ajoelhado ali eu fiquei, não quis te questionar em nada. A forma que encontrei de orar foi derramando as minhas lágrimas aos teus pés, Senhor, aos teus pés, Senhor. E eu fui chorando aos teus pés, Senhor. E o Espírito Santo traduzia o meu choro em clamor, chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar. Chorando que eu disse não consigo, chorando que eu disse que preciso, chorando que eu disse que eu dependo só de ti, meu Pai. Chorando que eu disse Deus vem me ajudar, chorando que eu disse Pai vou confiar. Enquanto eu chorava eu ouvia a tua voz dizendo que chorar também é orar, que chorar também é orar, que chorar também é orar. Estamos refletindo nestes domingos agora a respeito de adoração. E você, nosso convidado, agora em sintonia com a mensagem da Palavra de Deus, a entender um pouco mais sobre essa questão tão valiosa e significativa que nós temos no nosso relacionamento com Deus. E eu gostaria que a gente, nesta manhã, ou neste dia especial, pudéssemos ver o que o Salmo de número 13 tem a nos dizer, e nós vamos hoje refletir sobre adorando e chorando esta minha canção. O que nós temos no Salmo 13? O texto bíblico diz: até quando, Senhor, para sempre te esquecerás de mim?
Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Até quando meu inimigo triunfará sobre mim? Olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Os meus inimigos dirão, eu o venci, e os meus adversários festejarão o meu fracasso. Eu, porém, confio em teu amor, meu coração exulta em tua salvação. Quero cantar ao Senhor pelo bem que me tem feito. É muito importante pensar sobre como devemos nos aproximar de Deus a partir do que nós temos no livro de Salmos. O livro de Salmos é um livro espetacular. Se existe um livro que fala ao coração de toda a gente, é exatamente o Saltério, com seus 150 salmos, que é um livro tão fascinante, tão importante, que até mesmo muito além da tradição cristã, esse livro tem sido usado, admirado, recebido e abençoado a vida de tanta gente. E olhando para os Salmos, a gente vê, na verdade, um livro assim que foi composto durante séculos. Olha que coisa interessante, né? A gente tem aí, na verdade, 5 livros de Salmos, né? 5 livros específicos. O Salmo 13, por exemplo, está no chamado primeiro livro, que termina no Salmo 41. E esses salmos foram poesias, composições que falam da nossa relação de espiritualidade, de relacionamento com Deus e com a comunidade e com o mundo à nossa volta, e eles foram coletados até terminar, né, na época depois que os judeus voltaram do exílio na Babilônia e formaram esse chamado Sefer Tehillim, ou esse livro dos Salmos, ou melhor dizendo, o livro dos louvores, um livro de adoração. Agora, é curioso o que a gente entende por adoração, né? Como é que a gente compreende essa questão cultica, litúrgica, de adoração, e como é que os salmos podem nos ajudar na nossa caminhada com Deus, na nossa vida cristã. Olhando para o Saltério, é muito curioso a gente observar que nós temos diversos tipos de salmos, né? Quando nós pensamos em culto, em adoração, geralmente qual que é a primeira sensação que vem assim à nossa mente? Que nós queremos nos aproximar de Deus e dos irmãos para a gente celebrar, né? Para a gente comemorar, para a gente ter um cântico alegre, para a gente poder adorar a Deus. Então, quando a gente pensa em culto, em celebração, via de regra, claro, temos a ideia de apresentar a nossa vida diante de Deus, a gente tem essa questão desse momento devocional, de entrega, né? De busca sincera, contrita e profunda, mas a ideia é de festa. Olha que coisa interessante. Nos Salmos, a gente vai ver uma coisa que é difícil para muita gente entender, como é que o choro faz parte da adoração, né? Eu acho que muita gente, quando pensa em adorar a Deus, né, e até por isso, nesse momento de pandemia, está todo mundo querendo estar junto, estar próximo, para a gente voltar a ter assim, mais alegria, né? A gente quer se sentir melhor. E não é interessante que o Salmo vai falar da adoração no momento de tristeza? Como é que fica essa questão de chorando e adorando, né? Adorando e chorando esta minha canção? Será que a gente vai dizer, bem, vamos embora, que agora não há o que fazer, né? Vamos chorar porque está na hora? O que a gente vai dizer? Então, vamos olhar o que o Salmo 13 tem a nos ensinar. Olhando para esse salmo tão especial, a gente vai ver que ele tem um título. A maior parte dos salmos tem um título que está logo acima do primeiro versículo. E esse título está fazendo o que aí, né? Ele é um título que
mostra uma indicação sobre o momento em que o salmo foi composto, mostra a autoria e particularmente a anotação musical, porque como o salmo era cantado no templo, havia orientação, por exemplo, tem salmo que diz que é para ser cantado em voz de soprano, né? Tem salmo que diz, olha, isso aqui foi escrito quando Davi fugia de Absalão, né? Tem salmo que diz, né, em tom de oitava, né? Tem coisas assim muito curiosas. No caso do Salmo 13, ele diz que está indicado para o mestre de música, quer dizer, a pessoa que coordena a adoração musical no templo de Jerusalém, e ele é um Mismor le David, um salmo davídico, e é interessante, a gente imagina isso, né? Todos os salmos aí foram escritos por Davi. Calma, não é bem assim. Tem salmos que são de Davi mesmo e possivelmente alguns são salmos feitos ao estilo de Davi ou até mesmo em honra de Davi. Por isso que uma boa tradução da Bíblia deixa davídico exatamente para abrir essa possibilidade mais ampla desse livro tão especial. E como é que esse salmo começa? É interessante, ele vai usar uma expressão que aponta para o seu momento de dor profunda. Nós precisamos entender que a adoração envolve a nossa aproximação de Deus e o nosso relacionamento com Ele em todas as circunstâncias da vida, mesmo quando estiver pensando no momento de estar adorando, a gente esteja chorando. Por isso, o salmista vai mexer com isso e ele vai trazer uma questão muito forte, né? E que chama a atenção. Ele diz, até quando, Senhor? Para sempre te esquecerás de mim? Então a primeira coisa que chama a atenção em relação ao momento de dor, de sofrimento, a gente vai olhar nos salmos, a gente descobre aqui o que está acontecendo com o salmista. Possivelmente, como esse salmo está bem no começo do saltério, pode realmente ser um salmo diretamente ligado à vida de Davi, ou talvez algum rei davídico mais tarde, mas a vida de Davi faz sentido. Quando ele diz até quando, né? É curioso isso, é uma expressão meio assim pouco educada, né? Você chega para Deus com o seu limite de paciência esgotado. Deus muitas vezes usa essa frase para questionar os próprios israelitas, né? Ele diz, até quando eu vou suportar vocês? Até quando vocês vão continuar, por exemplo, me provocando a ira, Deus diz. E é interessante, já viu que coisa curiosa? Aqui o salmista diz para Deus, até quando, Senhor? Então veja bem, a primeira coisa que envolve o nosso relacionamento de adoração com Deus no momento difícil da dor, do sofrimento, do choro, é absoluta transparência e expressão da verdade. Por quê? Porque muitas vezes a gente imagina que como a gente está numa situação religiosa, está falando com Deus, a gente tem que meio que ajustar a nossa linguagem, a gente tem que ser assim meio bastante formal e fazer aquilo que se espera. Não é assim que o salmista trabalha a espiritualidade na hora da dor. É muito importante essa transparência e essa expressão de verdade. Em vez de ficar com esses, digamos assim, mimimi de ritualismo, a palavra é direta. Quer dizer, você fica indignado, você fica aborrecido, você não entende o que está acontecendo. Nessa impaciência, em vez de você transformar isso em ira para jogar nos outros, né? Em vez de você entrar num processo religioso hipócrita, onde a gente faz de conta, né? Já vi gente num momento dolorido e assim esmagado pelo sofrimento da vida, tentando falar palavras mais bonitas e religiosas possíveis, e você não vê esse procedimento nas Escrituras. O salmista abre o coração com a expressão da dor e do lamento diante de Deus, e a gente precisa aprender a fazer isso. Então ele chega com o que a gente pode chamar com uma santa ousadia do lamento. Ele, até quando, Senhor? Deus, o Senhor não está vendo. Isso é importante, sabe por quê? Porque quando você não acredita em nada, o que você faz? Você deixa para lá.
você larga. O oposto da espiritualidade verdadeira não é a irritação, mas é exatamente a atitude de absoluta frieza e desinteresse quando a gente nem se importa com a situação. E o salmista não faz isso. Por quê? Porque se é verdade que Deus é Deus e que Ele tem o poder, o domínio soberano e Ele me ama, Ele tem que ter alguma coisa para me dizer nessa situação. Por isso é que essa santa falta de educação, essa atitude de ousadia, ela transparece aqui no Salmo como em muitos outros também. E aí ele vai, né, Senhor, até quando? E olha como é forte, para sempre te esquecerás de mim? Deus, cadê o Senhor? O Senhor foi embora. Então eu não sei como é que você está. Pode ser uma situação de doença, pode ser uma situação de crise financeira, pode ser um luto difícil de digerir, pode ser uma situação incompreensível. Você, na sua dor, tenha toda a liberdade de derramar o seu coração diante de Deus, porque isso também é adoração. Por isso é interessante que um salmo assim pesado como esse, digamos apimentado na sua expressão ousada, faz parte da adoração que acontece no templo de Jerusalém, no contexto do Israel bíblico. E aí ele vai longe, e olha que coisa interessante, ele diz, Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Até quando o Senhor vai esconder o seu rosto? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Agora preste atenção nisso. Quando nós temos um relacionamento real com Deus, esse relacionamento se dá a partir da ideia clara de que Deus é alguém, Deus é uma pessoa, Deus não é uma energia. Deus não é, assim, uma espécie de força cósmica poderosa que funciona a partir de comandos, né, que a gente consegue articular e fazê-lo funcionar. Tem gente que imagina isso, né, que Deus é simplesmente alguma coisa poderosa que tem força mais do que nós. Então, temos que descobrir qual é o caminho, qual é a frase certa, né? Qual é o lugar onde eu aperto o botão e todo esse poder vai funcionar a meu favor, né? Não funciona assim. Eu conheço gente que fica procurando, né, como é que tudo na minha vida pode dar certo se eu apertar o botão correto e fazer com que a divindade e os céus trabalhem a meu favor. Não é desse jeito. Deus é alguém que tem uma conexão relacional com o salmista. Por isso é tão bonito esse negócio, porque ele diz, Senhor, o Senhor se esqueceu de mim. Se esquecer de alguém, percebe como a frase ela é viva, ela é relacional, ela é altamente ligada a essa conexão, né, de vida entre duas partes. E o Senhor vai esconder de mim o seu rosto, Senhor. Como é que é isso, né? Quer dizer, se tem alguma coisa que marca a identidade de uma pessoa, é o seu rosto, né? Claro, você tem um querido, um amigo, um familiar, uma pessoa amada que você não vê há muito tempo, você vai encontrar, você não quer ver o cotovelo da pessoa, né? Você não quer encontrar as costas da pessoa. Eu já dei cada bola fora, assim, batendo nas costas de alguém parecido, quando eu vejo, desculpa, aquele sorriso amarelo defunto ainda, né? Com medo da pessoa depois. Mas você contemplar o rosto é outra coisa, é muito diferente. Aliás, a Bíblia fala muito disso, né? Por exemplo, o próprio Salmo vai dizer lá na frente, né? Quando você tem aqueles salmos bonitos como 104, né? Que Deus, por exemplo, tá trabalhando ali com a criação, com os animais, e quando ele vira, né, o rosto, eles acabam não tendo condição de prosseguir na maravilha que é a vida criada por Deus. Então esse negócio do rosto é profundamente pessoal, profundamente relacional e mostra, sabe o quê? Uma esperança de um estender da mão de Deus movido pela sua relação de amor e de misericórdia. Por isso é que quando a gente adora, a gente precisa entender isso. Deus é um Pai. Deus é alguém, Deus é um ser pessoal que sente e conhece a nossa dor. Então a dor não é algo que escapou de Deus, a dor não é uma coisa aleatória que não tem sentido nenhum,
A dor não deve nos vencer por eventuais sentimentos de culpa. A dor ela é colocada e derramada diante de Deus. Aí sim a gente começa a perceber porque adorar também é chorar. E eu quero convidar você a adorar a Deus chorando hoje. Eu não sei qual é o peso do seu coração, mas dê esse passo de fé em santa ousadia para colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu tenho saudades do Senhor. O senhor lembra quando a gente estava se dando tão bem, né? Lembra quando a gente estava com aquela... Você já sentiu isso na sua vida? Uma sintonia diferenciada com Deus? E às vezes a gente passa por dor, por deserto, mas isso quer dizer que a nossa sensação está prejudicada. Mas Deus não mudou, Deus continua sendo Deus, mas o salmista, com toda a liberdade, com toda a coragem e ousadia, diz: até quando, Senhor? Até quando o Senhor vai me fazer sofrer desse jeito? Um jeito de lidar com a nossa dor é exatamente orar, lamentar e trabalhar isso no nosso coração. E o salmista prossegue e diz: até quando terei inquietações e tristeza no coração dia após dia? Quer dizer, até quando eu vou continuar, né, com essa situação, esse momento difícil, esses últimos 2 anos que nós temos passado? Eu vejo muita gente entrando às vezes numa certa crise de fé, porque muitos dos elementos assim que pareciam sustentar a sua vida não estão respondendo adequadamente. E aí a gente, de fato, corre o risco, né, de endurecer o coração e ter um distanciamento de fé, porque equivocadamente a gente imagina que, de alguma maneira, Deus não quer mais conversa conosco. Ou talvez até revele a nossa compreensão inadequada de Deus. O convite da Bíblia na hora do sofrimento é que adorar se faz com lamento. E é muito curioso. Por quê? Porque se você pensa que a coisa estava ruim, eu não quero nem desanimar você, fica mais um pouco aí, a gente conversa sobre isso, tá? Porque a coisa vai piorar. Olha o que o texto diz. Até quando, diz o texto, o meu inimigo triunfará sobre mim? Um problema de sofrer uma situação difícil não é só passar pelo problema internamente. O problema é como é que isso se relaciona externamente com o ambiente à nossa volta. No contexto de Davi, que foi uma época turbulenta, onde Davi teve que ali vencer os principais inimigos de Israel, que eram os filisteus, e depois conseguir a consolidação do reino, enfrentou várias batalhas. Você sabe que Davi foi um rei guerreiro. A gente, quando pensa, né, o inimigo, né, tem que amar o inimigo é o cara que não me pagou R$100 que estava devendo. Aqui não, aqui o negócio é pesado. O inimigo, de fato, é alguém que quer tirar a sua vida. O inimigo geralmente diz respeito a até um outro povo que quer invadir e tirar você do seu espaço. A coisa é muito forte. Ou geralmente a frase no Salmo se refere aos malfeitores, perversos, ímpio, né? A figura daquele que é chamado de rachá no hebraico, que representa uma ameaça para o tzadik, para o justo, né? Aquele que está em sintonia com Deus. Então, quer dizer, não só você tem essa situação da dificuldade em si, mas ainda o problema externo na sua relação social em volta de prejuízo para a sua vida. Eu imagino que muitos de nós não só enfrentamos, né, a realidade daquilo que dói no nosso coração lá dentro, onde a gente diz: Senhor, até quando o Senhor vai se esquecer de mim? Mas nós temos uma outra situação mais complicada, que é a nossa relação com quem está do lado de fora, né? Então, quer dizer, é a vergonha, é a situação de sentir a honra abalada, ou a incapacidade de lidar com os desafios que envolvem a situação, por exemplo, da minha família, tudo isso, né? Ou até mesmo no momento crítico, assim, na vida profissional, você tem de fato gente assim querendo detonar, puxar o seu tapete, prejudicar, disputar um espaço pequeno. E tudo isso é muito duro. Nos Salmos, tudo isso é colocado diante de Deus. Você já reparou que toda essa
esse mundo contemporâneo da terapêutica, da gente abrir e conversar, né, que é tão importante, olha só, está aqui no próprio Salmo, essa caminhada de saber abrir o coração e integrar, né, o profundo da alma com a experiência de adoração. E aí, nessa linguagem pessoal, profunda, esperançosa, o salmista continua e diz: olha para mim e responde, Senhor meu Deus. Ilumina os meus olhos, ou do contrário, dormirei o sono da morte. Uau! Aí a coisa fica muito mais forte. Eu acho tão especial essa questão do carinho, né? Esse negócio afetivo, essa questão pessoal, porque em vez do salmista falar assim, Deus, como muitos religiosos falam, seja feita a tua vontade, né? Deus, que o Senhor faça que os teus planos deem certo e seja, não. Ele usa essas expressões, né, te esquecer de mim. Ele usa, né, quando é que o Senhor vai, até quando o Senhor vai esconder o rosto. E ele usa essa expressão tão profunda que é olha para mim, Deus. Porque é diferente, né? Se está uma pessoa numa situação difícil, você chega e diz, olha bem para mim aqui, né? Olha para mim e responde. E olha só como é que ele trata Senhor, usando o nome pessoal do próprio Criador, e diz, meu Deus. Então você, na adoração, no momento da tribulação, você tem essa hora da transparência e da verdade, esse choro que desafoga o coração, a expressão de tudo aquilo que por dentro assim causa essa turbulência que como mal-estar que tem que ser jogado para fora e diante do Deus poderoso e bondoso, e mais do que isso, com uma linguagem afetiva, onde no meio da dor nasce uma fé que se apropria de Deus no nível pessoal, profundo e extremamente bonito. E olha que eu acho tão curioso e espetacular, porque na hora de dizer de uma ameaça muito grande, você pensa, que tipo de ameaça será essa? Tudo indica que aqui nesse salmo, o salmista deve estar muito enfermo a ponto de estar numa situação de ameaça de morte. E nós estamos num momento difícil, quando tanta gente enfrentou o luto, ou está enfrentando uma situação de enfermidade muito complicada, ele vai dizer, Senhor, olha, se o Senhor não fizer alguma coisa, eu dormirei o sono da morte. Ou seja, tudo indica que o salmista está numa situação de enfermidade que parece ser realmente mortal, ameaçadora, e quando ele pede a Deus, olha a beleza, olha que coisa fascinante o salmo, meu Deus, ilumina os meus olhos. Você percebe que a linguagem bíblica ela é fascinante? Ela não diz, Deus, me ajuda aí, né? Deus, devolve a saúde, ilumina os olhos, porque você sabe, né? Quando alguém está bem, né? Existe toda até uma ciência assim, de você olhar nos olhos, na íris da pessoa, para perceber o seu grau de saúde interna, né? Então, quer dizer, essa linguagem hebraica antiga, que quando você tem vida, né, assim, florescendo, você tem os olhos iluminados, e você percebe, assim, enquanto uma pessoa, você dá uma olhada no semblante e fala, ixi, o cara estava com uma cara, né? Então essa linguagem quer dizer, Deus, restaura-me, né? Dá-me vida, porque senão eu vou passar a temer pela minha própria vida. Então você que está num momento de luta e de dificuldade, que talvez não tenha nem como digerir isso, a Bíblia nos convoca a apresentar todo esse emaranhado, toda essa dor, toda essa incompreensão diante do Senhor, e que nesse caminho de fazer isso, né, no meio de se estar chorando, a gente caminha na direção de estar ao mesmo tempo adorando e numa espécie de terapêutica da palavra divina para o nosso coração. Isso é tão valioso porque a gente percebe a dificuldade maior do salmista. Até porque no contexto dos salmos, especialmente nessa primeira parte dos salmos, você tem muito esse pano de fundo do Antigo Testamento que entende o seguinte, se alguém está mal e essa pessoa está doente, né, e essa enfermidade tem a ver com impureza tem a ver com ameaça de morte, quer dizer o quê?
que Deus se distanciou dessa pessoa. Consequentemente, a pessoa ficava, né, ameaçada pela própria sociedade à sua volta. Ó, o sujeito lá está com mancha na pele. Ó, o cara está leproso. Ó, o indivíduo está doente demais. Sabe de uma coisa? Eu preciso me distanciar ao máximo. Por quê? Porque se ele está assim, com certeza Deus o abandonou. Você percebe? E não é isso que a gente sente tantas vezes? Deu ruim para mim. A coisa complicou. Eu vejo tanta gente assim em desespero. Nossa, eu nunca imaginei que na minha família ia acontecer um problema de enfermidade. Nossa, eu nunca imaginei. Eu vi já muitas pessoas dizendo, olha, Saião, meu amigo, me ajuda aqui. Eu sempre fui uma pessoa que tive ligado à igreja, participei de tantas missões, sempre contribuí. Não é que aconteceu tal situação inexplicável na minha vida. Então você entende a dor e tudo aquilo que envolve a situação do salmista, e ele vai chegar numa sutileza diante de Deus, temeroso da realidade à sua volta, pedindo, né? Olha essa frase, Senhor, olha para mim. Essa é a oração que você vai fazer hoje. Senhor, olha para mim e responde. E olha qual é o temor dele, é o temor não só do que acontece com ele, mas aquilo que representa a possível derrota de Deus na sua vida. Os meus inimigos dirão, eu o venci. E os meus adversários festejarão o meu fracasso. Quer dizer, é aquela situação assim que a gente às vezes sente. Você nunca sentiu isso? Eu tenho visto muitas pessoas decepcionadas na sua caminhada religiosa, porque elas parecem se sentir assim um tanto quanto traídas, só que elas nunca gritaram, até quando, Senhor? Elas nunca beberam das águas do Salmo 13, e nessa dor, essas pessoas sentem mais ou menos o quê? Olha, eu me esforcei a vida toda, né, para andar nessa caminhada do jeito que eu entendi, e parece que as coisas deram errado para mim, e agora não só, né, eu não sei como lidar com isso, mas eu não sei nem como responder às pessoas perante quem eu coloquei tão claramente a minha expressão de que tudo na minha vida ia dar certo porque eu era uma pessoa que estava fazendo o que Deus deseja. Essa é a dor de muita gente. E é curioso que quando a gente aprende que a Bíblia nos ensina, a gente lê a história do povo de Israel, a história da igreja primitiva, as canções, as palavras dos profetas, né? Né, adorando e chorando, esta é a minha canção, a gente vê que na Bíblia não é assim, que as coisas não aconteciam dentro dessa expectativa muitas vezes irreal perante as circunstâncias à nossa volta. Por isso, o salmista vai expressar a sua reação final. Eu acho interessante como é que a coisa se define nessa caminhada. Você percebe que o Salmo tem assim uma curva temporal. E aí é importante a gente entender. A Bíblia fala muito disso, né? Fala de tribulação, fala de momentos difíceis, fala desse esconder-se de Deus, desse ausentar-se, né? Muitas vezes o salmista vai assim como numa santa brincadeira de esconde-esconde com o Senhor, né? Dizendo, Senhor, onde é que o Senhor está? Cadê o Senhor? Né? Isso é tão forte, né? Veja, até o próprio Senhor Jesus vai dizer no momento mais cruel do seu sofrimento, né? Eloi, Eloi, lama sabachthani, né? Deus meu, por que ou para que me desamparaste, né? Te afastaste de mim, o que aconteceu? Então esse elemento forte de dor que aparece aí, isso tem uma curva de tempo. Então preste atenção, aquilo que acontece na minha vida, na sua vida, na nossa vida hoje, tem um timing de Deus, tem um tempo em que isso tem um papel a cumprir no nosso amadurecimento, no nosso choque de realidade, no nosso entendimento sobre quem Deus é, na nossa mudança dessa mecanização de Deus para aprender que Deus nos olha com os seus olhos, que Ele volta para nós o seu rosto, quando a linguagem
ela deixa de ser uma mera abstração e se torna uma linguagem pessoal de apropriação por fé, que é como um sol nascente. Por isso eu acho tão especial a sabedoria e a beleza do Salmo, porque você vê, depois dessa expressão de dor, parece assim que tipo o nenê nasceu. A coisa vem surgindo assim, né? É quase que uma gravidez esse negócio, né? No princípio só tem dor, né? Só tem... E aí ele sai desse momento de lamento, né? E a partir do lamento a gente vê essa adoração que brota nesse contexto de sofrimento. Ele diz, eu, porém, confio em teu amor. Olha que coisa interessante, o que a gente faz, né? É aquele momento de você caminhar no escuro segurando na mão do seu pai. Você só vai adiante porque você confia na mão de quem você está pegando. Deus não vai acabar com a neblina e com a tempestade em todos os momentos para a gente pisar só onde a gente está vendo. Não funciona assim. Não é essa a proposta. Então a pergunta é, quando eu pareço não enxergar a direção e eu não tenho o controle da situação, ainda vale a pena ficar em adoração? A resposta do Salmo é sim. E o jeito de fazer isso é abrir o coração, é derramar toda essa lamentação e com ousadia se aproximar de Deus para retomar essa direção que surge pelo poder da fé. Por isso ele vai dizer isso, apesar disso, Deus, de eu estar aqui doente, a ponto de talvez vir morrer, eu confio em teu amor. Eu confio nessa tua bondade de aliança que se estende a nós. E olha que coisa surpreendente, né? O meu coração exulta em tua salvação. E é muito especial a gente ver isso, porque essa segurança firme, ela surge da superação da dor, que é tratada por essa capacidade de adoração ousada, que inclui a prática desse lamento diante de Deus. Eu sei que alguns que estão conosco aqui nos acompanhando já tiveram essa experiência de chorar na presença de Deus. Sabe quando aquela coisa toma lá dentro e você vê exaurir as suas forças e então você de fato vem se derramar diante de Deus? Às vezes, inclusive, uma ação poderosa do Espírito Santo de Deus. Lembra lá de Romanos 8, aqueles tradicionalmente traduzidos como gemidos inexprimíveis, né? Aquela expressão que não pode ser traduzida em palavras, que vem com a força de um choro que rompe lá de dentro e é colocado diante de Deus. Isso faz parte de um processo de realinhamento espiritual diante de Deus. E é muito interessante que surge uma coisa que é muito difícil, que é o quê? A certeza diante do improvável. A certeza diante do improvável é uma santa loucura. Ninguém pode ter certeza de nada. A nossa tendência é a gente fazer todos os cálculos, né? Eu conheço muita gente assim. Eu mesmo tenho essa tendência na minha fraqueza e fragilidade de fazer os planos, calcular e ver tudo organizado. E quando a coisa começa a dar errado, facilmente, por exemplo, eu fico bravo e me estresso e quero que a coisa funcione conforme o planejado. E essa é a nossa caminhada. A gente faz isso, né? O que Deus diz? Diz, não, meu querido filho, bom dia, tudo bem? Hoje você vai aprender a caminhar comigo. E é incrível, mas esses momentos de dificuldade, de luta, são a oportunidade desse treinamento diante de Deus para que haja verdadeira adoração nesse processo de superação que nasce da tribulação. E olha que coisa surpreendente, é por isso que a gente vai ver a confiança no amor de Deus que sustenta essa relação. E a gente fraqueja muito, por quê? Porque você confia no seu poder, você confia na sua justiça, você confia na sua religiosidade, você confia num monte de coisa. Aí deu ruim, você fala, caramba, o que eu fiz não valeu nada? Resposta, não valeu nada. Por quê? Porque você é sustentado
pela bondade fiel e o amor e a misericórdia de Deus. Você não está com essa bola toda. Pare de se achar. Deus tem sustentado a sua vida. E aí, o meu coração exulta em tua salvação. Quer dizer, nasce uma esperança que não é só uma esperança de entender, de acreditar, de confiar, mas agora é de festejar. Tá vendo? Depois dessa lamentação, vem a comemoração. Ele exulta na salvação, na expectativa tremenda daquilo que Deus faz na sua intervenção para abençoar a nossa vida, que Ele fez na vida de Davi, que Ele fez na vida de Israel, que Ele fez na igreja primitiva e que Ele fez na vida de diversos reis davídicos. E é tão interessante porque o versículo 6 é assim, é de arrebentar a boca do balão. É um negócio muito louco isso aqui. É espetacular, porque ele vai usar até uma expressão hebraica. Talvez em algumas versões você vai encontrar a frase do tipo cantarei ao Senhor. Né? Você vai encontrar esse versículo traduzido de maneira diferente. Eu vou até dar uma olhada aqui na versão, por exemplo, da Almeida 21, para checar direitinho como é que ele aparece traduzido aqui, né? E de fato, olha, cantarei ao Senhor porque Ele me tem feito muito bem. Esse cantarei tem uma expressãozinha gramatical hebraica que é uma coisa mais assim, que expressa uma vontade intensa. E nesse sentido, a versão da NVI está muito legal porque ela diz quero cantar. Você reparou que coisa interessante? Assim, abriu o dia claro, a nuvem escura se foi e chegou esse momento de praticar a adoração diante da superação desse momento de luta, sofrimento e dor. E aí, não é simplesmente, olha, chegou a hora de louvar, vamos lá participar da liturgia do templo, olha, ó povo de Israel, vamos, louvemos ao Senhor. Não, agora a coisa ela é individual e extremamente pessoal e volitiva. Quero cantar ao Senhor. Você sente vontade? Você tem, sabe, dá aquelas pegadas assim, que você tem uma vontade de agradecer a Deus de uma maneira particular. Deus, olha, queria lhe dar um abraço. Uma das vezes que eu fiquei muito emocionado na minha vida, eu vi uma pessoa nova na fé e que tentou orar pela primeira vez e diz, Deus, olha, vai um beijo no seu coração aí, por causa dessa coisa viva, nova, que muitas vezes nasce nesse chão pedregoso do lamento e até mesmo da ameaça da vida. E quero cantar ao Senhor, que coisa interessante, diz o texto, pelo bem que me tem feito. E aí o tempo hebraico também é um grande mistério, porque a língua hebraica tem umas coisas assim meio diferentes, alguns verbos podem ser traduzidos no presente, no passado e no futuro, e é o caso desse último verbo aqui. Então pode ser que ele está dizendo, ó, Deus, eu quero cantar pelo bem que o Senhor sempre faz. E talvez isso que está implícito aqui, né, nessa tradução que é mais comum, pelo bem que o Senhor tem feito, quer dizer, diante do choro, diante daquela lamentação diante do meu Pai Celestial, Senhor, não esconda o rosto de mim, ó Deus, até quando isso vai durar? Deus olha para mim, Senhor, né, com esse clamor assim profundo, inteiramente pessoal, ele vai olhar e vai ver o quadro final dessa caminhada. Ele diz, Deus, pelo bem que o Senhor tem feito. Olha que coisa impressionante. Você imagina que lá na frente você é capaz de olhar agora para a sua própria história e ter uma leitura, uma visão de que aquilo que aconteceu, que você não entendeu, que doeu tanto, fazia parte de uma construção de Deus que na sua vida deve ser visto como o bem que Ele tem feito. Quer dizer que aquilo que começa com um lamento, termina com agradecimento, e um agradecimento que é um louvor exaltado diante de Deus. Mas pode ser que em vez de
pelo bem que tem feito, pelo bem que o Senhor fará. A coisa não muda muito, porque significa que eu tenho tanta certeza que eu posso confiar nesse amor de Deus, eu posso ficar tranquilo nesse Deus que traz a salvação, a libertação, a redenção, que eu sei que aquilo que vai ser levado adiante lá na frente estará debaixo daquilo que, na visão final dos fatos, é chamado do bem que o Senhor tem feito, que Ele faz e que Ele fará. Eu não sei qual é o tamanho da sua dor. No momento da tribulação, a gente vê todos os nossos planos, todos os nossos caminhos organizados para que tudo pudesse dar certo. A gente vê no meio da crise tudo isso colocado em xeque. A gente coloca em dúvida toda a caminhada que a gente fez, porque realmente parece que eu imaginava uma coisa e saiu diferente. A gente sofre a tentação de imaginar que Deus, de alguma maneira, é muito mais cruel do que a gente imaginava, e as coisas que a gente falhou aqui e ali, agora Ele partiu para cima tentando detonar a gente, e isso é o sentimento que eu vejo em muitas pessoas. Ou a gente faz um negócio mais grave ainda, que é quase como parar a circulação do sangue espiritual, assim, né? Que a gente faz de conta que está bem, bota coisa lá dentro, trava tudo, faz aquela cara de religioso, aparece aí, né, dizendo que amém, né, glória a Deus, que coisa assim, né, e joga fora a transparência e a realidade. Hoje eu convido você a caminhar adorando e chorando esta sua canção, esta minha canção, com transparência, com aproximação profunda diante de Deus, com plena liberdade de abrir o coração e o seu lamento, de entender que Deus é bom e quer estender a sua mão, e mesmo com toda a compreensão errada à sua volta, a ameaça pessoal e a ameaça relacional, social à sua volta, que você tenha hoje o toque do Espírito de Deus na sua vida para ver o sol nascer de novo e descobrir que o Senhor tem o seu amor, e descobrir que Ele traz a salvação, e quando a gente chegar mais adiante, a gente vai olhar para trás e dizer: Deus, foi muito difícil o sofrimento, eu aprendi a caminhar com lamento, e hoje eu tenho a apresentar um grande agradecimento, porque eu vi o bem que o Senhor tem feito. Deus abençoe a nossa vida, o nosso coração. Deus que nos ilumina e nos traz conhecimento, Deus misterioso e soberano, que deve receber toda a nossa adoração, ainda que tenha lágrimas profundas que brotam do coração. Amém. Olá, família do BNU! Eu sou a Luísa, para quem não me conhece, e eu sou de uma das nações. Eu queria fazer uma oração, porque como vocês sabem, hoje é Dia dos Pais. Queríamos fazer uma homenagem aos nossos queridos pais. Então eu vou fazer uma oração. Vamos fechar os olhos. Senhor meu Deus, muito obrigada por esse dia, por essa semana. Que o Senhor abençoe, meu Deus, esses pais que nos ajudam a fazer a lição de casa, a fazer muitas coisas. Eles são uma parte muito importante da nossa vida também. São nossa família também. Que o Senhor abençoe eles. Em nome de Jesus, amém. Então, galerinha, eu queria mandar um beijo para todas as famílias. Um beijo, que vocês tenham um domingo ótimo. Tchau, feliz Dia dos Pais! Oi, crianças, tudo bem? Hoje eu queria ensinar para vocês um versículo aqui da Bíblia, a Palavra de Deus, que tem as lições mais valiosas para a nossa vida. E hoje também é o Dia dos Pais, e esse versículo fala um pouquinho sobre isso. Vamos ver o que ele diz. Senhor,
tu és o nosso Pai. Nós somos o barro, tu és o oleiro. Todos nós somos obras das suas mãos. Isaías 64, 8. Mas o que é um oleiro? Vocês sabem o que é um oleiro? Então, um oleiro é uma pessoa que fabrica e vende também objetos de cerâmica ou objetos também tipo esse vaso aqui. Quando um oleiro vai preparar um vaso, ele trabalha tipo assim, olha, ele vai modelando o vaso, formando ele para ficar conforme ele quer, do jeitinho que ele quer. E é justamente isso que esse versículo quer nos falar, que Deus, assim como o oleiro vai modelando e formando um vaso de barro, Deus nos criou com suas próprias mãos. E vocês sabem, crianças, que todo mundo que confia em Deus, entrega sua vida a Ele, pode ser chamado filho de Deus. E é isso que esse versículo vem falar para a nossa vida, que Deus, assim como o oleiro vai modelando o barro, Ele pegou e foi nos formando, olha, com as suas próprias mãos, nos modelando, fazendo cada pedacinho do nosso corpo. Ele pensou como fazer, com muito amor e carinho. Ele foi, olha só, nos formando e foi pensando em cada detalhe do nosso nariz, da boca, cada fiozinho de cabelo do seu corpo. Deus, Ele conhece. E Deus, Ele não só criou você, criou a mim, Ele nos ama e é o nosso Pai. E é um Pai amoroso, é um Pai que cuida de nós e que está presente em qualquer situação. Independente das circunstâncias, nas situações mais difíceis, nos problemas mais complicados, Deus, Ele sempre está com a gente, porque Ele não só nos modelou, nos criou, Ele nos amou e Ele nos formou e nos ama. E vocês sabem, crianças, que Deus, o nosso Pai amoroso, Ele nos ajuda e muda qualquer dificuldade que a gente possa ter na nossa vida. Se for o problemão maior do mundo, Deus, Ele sabe transformar esse problema em coisas belas. Olha só, em algo lindo. Deus, Ele é o único que tem todo o poder para transformar a nossa vida em qualquer situação também. A nossa oração hoje é que Deus possa estar abençoando cada pai e dando sabedoria para poder estar compartilhando a cada dia, nos detalhes do dia a dia, na vida de cada um que está em casa, sobre o amor de Deus, o nosso Pai. Beijo! Você que é membro da IBNU, lembre-se que hoje, às 4 da tarde, então domingo, hoje às 4 da tarde, nós temos Assembleia Extraordinária. Então, entre no link que foi enviado, que nós vamos fazer tudo online. Nós estamos já no mês de agosto e setembro com disciplinas novas do curso Teologia Missional. Então, preste atenção. A missão na cidade, como a gente lida com toda essa questão da missão, como a gente cumpre a nossa missão em diversas áreas na cidade. Você vai ter muitos diferentes professores, cada semana falando de um assunto específico. Então fique ligado, se inscreva aí através da nossa conexão. E a outra disciplina é sobre a história da salvação do Antigo Testamento. Você vai ver um pouquinho o panorama teológico do Antigo Testamento. Está muito especial aí com Luiz Saião e Suzili. Então, você pode se inscrever já e você vai ter também a disponibilidade de material e certificado pela Teológica, uma instituição credenciada pelo MEC.
Então, vamos juntos estudar? Domingo que vem, na nossa celebração, vamos ter a ceia do Senhor. Então, prepare aí os elementos da ceia e participe conosco. Então, lembre-se, semana que vem, domingo, no horário da celebração. Nós queremos agradecer a sua participação na nossa celebração. Esperamos que Deus tenha falado ao seu coração de uma forma muito clara e que você possa colocar em prática todos os conceitos a respeito da adoração sincera e verdadeira a esse Deus maravilhoso. Te convido também a compartilhar o nosso conteúdo com o maior número de pessoas possível para que pessoas sejam abençoadas e possam ter a sua vida também transformada. E não se esqueça de se inscrever nos nossos canais, tanto aqui no YouTube como também no Facebook e no Instagram, e compartilhar através das suas redes esse conteúdo para abençoar vidas. Deus o abençoe e nos vemos na semana que vem. מזמור לתודה. הריעו לאדוני כל הארץ, עבדו את אדוני בשמחה, בואו לפניו ברננה. דעו כי אדוני הוא אלוהים, הוא עשנו ולא אנחנו, עמו וצאן מרעיתו.